Olá, alunos! Estamos aqui para comentar sobre o edital do TRE de Pernambuco, edital que saiu agora em 2016, com prova agendada para 2017, quer dizer, prova só lá para março de 2017, com 4 vagas mais cadastro de reserva. Então vamos falar sobre o TRE Pernambuco agora, só que dentro da disciplina de informática. A banca que vai realizar essa prova é o CESP. Ok? Então nós vamos às informações do edital de noções de informática para a prova do TRE de Pernambuco, para que tu tenha uma ideia do que vai cair em relação à informática e também que tu tenha uma ideia do que é mais importante dentro das provas do CESP sobre este edital e esses tópicos que saíram na informática. Então vamos lá, as informações, acompanha comigo. Eles indicaram no edital vários itens. O item 1 de noções de informática indica noções de sistema operacional, e aí observa que eles pediram 2 sistemas operacionais. Pediram o Linux e o Windows. Então, em relação à informática, tu tem que estudar 2 sistemas operacionais. Características do sistema operacional Linux e características do sistema operacional Windows. E aqui um alerta em relação às questões do CESP. Quando cai questões sobre o Linux, que é este sistema operacional, tem muitas questões que caem sobre o conceito de software livre, indicando na prova e nas questões que o Linux, obviamente, é considerado um software livre, mas que em comparação com o Windows é software proprietário. Então, uma das coisas que cai muito em prova quando tem os 2 sistemas operacionais, Linux e Windows, é essa comparação em dizer que o Linux é software livre, porque ele permite acesso ao seu código-fonte, porque tu pode alterar o código-fonte, pode redistribuir, pode estudar o código-fonte, pode utilizar como desejar este sistema operacional Linux. Já o Windows é um software proprietário com características bem restritas em relação ao seu uso, quer dizer, não dá acesso ao código-fonte, tu não pode utilizar como desejar, tem que respeitar as regras indicadas lá naquela licença de uso. Então, essas características comparativas entre Linux software livre e Windows software proprietário é muito importante nesse tópico 1 que pediram aqui no edital das noções de informática para o TRE de Pernambuco. Ok? Vamos seguir adiante o edital. No tópico 2 desse edital do TRE Pernambuco, eles botaram edição de texto, planilhas e apresentações. Então quer dizer que ele quer que tu estude programas de edição de texto, programas de planilha e programas de apresentações. Mas ele quer que tu estude isso dentro do pacote Microsoft Office, que entra Word como editor de textos, Excel como planilha e PowerPoint como editor de apresentações. Mas quer que tu estude também dentro do pacote BR Office. E dentro do pacote BR Office, tu vai encontrar como editor de textos o BR Office Writer, como planilha de cálculos o BR Office Calc e como editor de apresentações o BR Office Impress. Quer dizer que esse tópico 2 indica 6 programas para estudar. Edição de texto entra 2, Word e BR Office Writer. Planilha entra 2 planilhas, o Excel e o BR Office Calc. E apresentações entra 2 programas de apresentações, entra o PowerPoint e o BR Office Impress, que é o editor de apresentações do pacote BR Office. E nessa parte é claro que tem muita coisa para estudar, porque são muitos programas, mas é importante também que tu saiba comparar na hora do estudo esses programas. Por exemplo, será que as teclas de atalho que eu uso no Word são as mesmas teclas de atalho que eu uso no BR Office Writer? Não são. Por exemplo, negrito, itálico e sublinhado no Word. Negrito é Ctrl N, itálico é Ctrl I e sublinhado é Ctrl S. Para negrito, itálico e sublinhado no BR Office Writer é Ctrl B de bold para negrito, Ctrl I para itálico e Ctrl U de underline para o sublinhado. Aí é só uma amostra de como esses programas realmente nem sempre têm a mesma resposta. Embora os 2, nesse meu exemplo, sejam editores de textos, o Word e o BR Office Writer. Então tem que fazer essa comparaçãozinha aí também, ok? Beleza, passando adiante para o tópico 3. O tópico 3 é bem longo, porque eles falam sobre redes de computadores, e aí ele veio especificando dentro das redes de computadores o que tu tem que estudar. Ele botou o tópico 3.1 indicando conceitos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet.
E aí é claro que tu vai ter que estudar nesse tópico a diferença entre internet e intranet. Por exemplo, internet é a rede mundial de computadores, é considerada uma rede pública, baseada num conjunto de protocolos de comunicação conhecido como TCP/IP. Já a intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização. Intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização, por isso considerada uma rede privada daquela organização, mas que utiliza a mesma tecnologia e os mesmos protocolos da internet. Então, essas diferenças entre internet, intranet e os seus procedimentos e recursos têm que ser estudado nesse tópico. Já no tópico 3.2 ele indicou os programas de navegação, botou ali 3 programas de navegação para estudar: o Internet Explorer, o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Então aqui tu tem que estudar recursos que existem nestes diversos programas de navegação, como por exemplo, janela anônima no Google Chrome é a mesma coisa do que a navegação in private no Internet Explorer, que é a mesma coisa que a janela privativa ou navegação privativa no Mozilla Firefox, que é um recurso que tu acessa a página sem que ela fique posteriormente marcada no histórico, sem que fiquem armazenados cookies, sem que fiquem armazenados arquivos de internet temporários. Esse é um exemplo de questão que pode cair sobre os navegadores. No tópico 3.3 ele fala sobre programas de correio eletrônico, e aí coloca ali Outlook Express, Mozilla Thunderbird, que são 2 programas de e-mail. O Outlook Express é um programa de e-mail da Microsoft e o Mozilla Thunderbird é um outro programa de e-mail que também é baseado no conceito de software livre, mas é diferente do Outlook Express. Aqui é muito comum nas questões de correio eletrônico cair questões como a diferença entre para, CC e CCO, que é a cópia oculta, que é quando tu envia um e-mail e coloca alguns endereços em CCO, e esses endereços ficam ocultos para os demais destinatários. Ou ainda questões como protocolos, protocolo usado para enviar e-mail, que é o SMTP, ou protocolos para recebimento de e-mail, como POP e MAP, caem nesse tópico indicado do edital. Depois, 3.4, eles botaram sítios de busca e pesquisa na internet, que aí tu vai ter que aprender como normalmente realizamos os processos de busca e pesquisa através de palavras-chave nesses mecanismos de busca, como o caso do Google, como o caso do Bing, entre outros. Então aqui tem questõezinhas sobre isso. Por exemplo, quando tu bota uma palavra-chave entre aspas, quando tu bota a palavra-chave sem aspas, como é que o Google vai fazer a pesquisa? Aí nesse tópico. O 3.5 falou sobre grupos de discussão. Nessa parte sobre os grupos de discussão é muito teórica, tipo um grupo de discussão é um grupo de vários participantes debatendo algum tema de comum interesse para esses participantes, mas com a figura de um administrador que administra e cria as regras, determina as regras para esse grupo de discussão, e também a figura de um moderador que vai indicar o que vai ser aprovado ou reprovado para esse grupo de discussão. Também ali ele bota no tópico 3.6 as redes sociais. Aqui entra a partezinha sobre conhecer quais são as principais redes sociais e saber se de fato são ou não são redes sociais, como o caso do Facebook, o Twitter, o próprio YouTube, que também é considerado uma rede social, entre outras. Computação na nuvem, conhecido como Cloud Computing, que é justamente acessar as aplicações em servidores da internet sem a necessidade de manter essas aplicações instaladas no computador local. Isso é computação em nuvem. Depois, seguindo adiante, vem o tópico 4, onde ele botou conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Esse tópico 4, quando cai questões, cai muito vinculado ao uso em relação aos sistemas operacionais que o edital pediu. Então o tópico 4 está muito relacionado ao estudo do Linux e como se faz o gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas no Linux, ou no Windows, porque o edital também colocou o Windows. Como eu faço o gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas dentro do Windows. Por exemplo, como é que eu faço para mover um arquivo no Windows, para copiar um arquivo no Windows? Como é que eu faço para remover um arquivo no Linux? Então isso está dentro dos conceitos de organização, gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. E segue adiante o último tópico do edital, o tópico 5, que vem da parte de noções de informática, que vem com vários subitens. 5 diz segurança da informação. E aí vem 5.1, procedimentos de segurança. 5.2, noções de vírus, worm e pragas virtuais. Bem, nessa parte, tu vai ter que saber a diferença do que é um vírus, que é um programa malicioso, que precisa de um hospedeiro para funcionar e tem a capacidade de se replicar,
Diferente de um worm, que é um verme, que não precisa de um hospedeiro para funcionar, mas também cria cópias de si mesmo de computador em computador através das redes, justamente se ocupando de vulnerabilidades do sistema. E além de outras pragas virtuais, como spyware, que é programa espião, como o cavalo de Troia, que é o Trojan, que chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas tem a intenção de causar algum dano ou abrir as portas do teu computador para invasões. Então nós temos várias pragas virtuais, além dos vírus e além dos worms citados aí, que também devem ser estudadas nesse tópico. Depois o 5.3 veio aplicativos para segurança, entrando aí o que seria antivírus, firewall, anti-spyware e etc. Por exemplo, firewall. Firewall é um sistema que protege o teu computador contra tentativas de invasão. Mas o firewall não é considerado um sistema antivírus. Então essas diferenças devem ser estudadas nesse ponto. Procedimentos de backup no 5.4 são os conceitos de cópia de segurança. Se a cópia de segurança pode ser feita numa outra unidade, se essa outra unidade deve ser mantida ou não num local seguro, tudo isso são conceitos de procedimentos de backup, que significa cópia de segurança. E no item 5.5 ele fala sobre armazenamento de dados em nuvem, Cloud Storage, que é pensar um pouquinho aqui na diferença do Cloud Computing, que é a computação em nuvem. Quando é Cloud Storage, é só o armazenamento dos dados em servidores da internet para posterior acesso de qualquer computador com conexão com a internet. Por isso, armazenamento de dados em nuvem, que é o Cloud Storage, também deve ser estudado com um vínculo aí relacionado à cópia de segurança também. Esses são os tópicos indicados no edital de informática para o concurso do TRE Pernambuco, edital agora de 2016, mas com prova marcada, como eu disse, para março de 2017. Ok, pessoal? Se gostou dos nossos comentários sobre as informações de informática do concurso TRE Pernambuco 2016-2017, não esquece, deixa um gostei ali, isso é bem importante, também se inscreve no nosso canal. Sempre lembrando que nós vamos publicar aqui no nosso canal, nós vamos publicar aulas específicas para o concurso do TRE Pernambuco 2016. Então não esquece de ficar acompanhando o nosso canal, porque nós vamos começar agora diariamente a publicar aulas específicas para esse concurso do TRE Pernambuco de 2016. Nós vamos publicar aulas de informática e também vamos publicar aulas de português, além de questões comentadas também para esse concurso. Então fica ligado todo dia no canal e acompanha, não esquece de acompanhar as aulas que nós vamos publicando. Ok, pessoal? Era isso, então até o próximo comentário de editais. Valeu, um abraço. Não esquece, se inscreve no nosso canal também. Até lá, abração!